Hello, hello, High Achiever! Cansado de se sentir sozinho na jornada de ensino de inglês? Aqui, no Teachers Talking Time, você encontra a sua tribo. Eu sou a Débora e te convido a mergulhar no método DEEP e transformar a sua didática, o seu inglês e a sua vida. E aí, vem comigo? Hello, hello everyone! Good morning! Bora para nossa live de segunda? Vamos começar essa live de segunda hoje falando de um assunto importantíssimo, que é a saúde mental dos teachers. Pouquíssimo se fala sobre isso, então a gente fala muito sobre como ter sucesso, como conseguir dinheiro, como preparar aulas melhores, como desenvolver o seu inglês. A gente fala muito sobre tudo isso, mas pouquíssimo se fala sobre a necessidade do autocuidado dos professores para que eles desenvolvam bem aí a sua profissão, para que eles consigam desenvolver o seu papel da melhor forma. E hoje eu tenho muito orgulho, estou muito feliz. Eu trouxe a minha coach, posso te chamar de coach? A Eliana, ela é especialista em neurociência. Depois você vai falar um pouquinho todas as suas especialidades aí, tá, Eli? Ela me ajudou demais nesse processo. Vou contar um pouquinho para vocês do que aconteceu comigo assim que a Eli entrar. Oi, gente, vão chegando, vai todo mundo chegando aí. Encaminha já essa live para aquele professor que vocês sabem que estão à beira de um burnout, aquele professor que está assim no talo, não sabe mais o que fazer para se desligar. E a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu receber a Eli aqui comigo. Vamos lá. Oi! Good morning! Oi, tudo bom? Tudo bem? E você, Eli? Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com você, Débora. Prazer é meu, o seu trabalho é de utilidade pública, merece ser divulgado, espalhado e falado assim demais, porque é importantíssimo e pouquíssimo, né, Eli? Pouquíssima gente fala disso, né? Quer dizer, a gente vive falando de sucesso, de ter isso, de ter um inglês maravilhoso, de fazer aulas maravilhosas, mas e a qualidade mental desse professor que tá ali trabalhando absurdamente? Onde é que ela fica, né? Total, Dé. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui. E é bem isso, né? Quando a gente fala sobre dar aulas, e eu dei aula, sei lá, dou até hoje, né? Mas comecei acho que com 18 anos. Olha. Então, faz tempo, hein, Deu gente? aula de 28, inglês 38, também? 48, 30 anos de teacher. Ó, deu aula de inglês também? Dei aula de inglês. Ah, temos uma colega na live, então. Eu Sabe do que... comecei, eu comecei dando aula de Ah inglês. lá, tem propriedade no assunto. Tanto lá no físico, em sala de aula, quanto também no digital. E Ah, aí, o que a gente fala para dar aula, né? A gente fala sobre conteúdo, a gente fala da entrega, de não sei o quê, de vendas. Quem é teacher tem que manjar de vendas, de marketing, né? Mas ninguém fala que a alta performance começa com a auto performance, né? lindo isso. Perfeito. Ninguém É, fala. E quem já esteve, quem é teacher aqui sabe, né? O desgaste físico, emocional, a energia que vai para você dar uma mega aula é gigante. E é engraçado isso, né, Eli? Porque, assim, pouquíssimas pessoas realmente falam, e principalmente quando a gente pensa assim em dar aula, né? E quem dá aula em casa, gente, quem dá aula online, fala assim: mas eu fico sentado o dia todo. Vocês já sentiram? Conta pra mim, quando vocês dão, assim, várias aulas seguidas, que vocês saem e falam: meu Deus, eu tô tão cansada, mas eu não fiz nada. Aquela sensação assim: eu não fiz nada, eu fiquei sentada 3, 4 horas e eu estou esgotada. Não Tal. é? Por conta de toda essa energia, a gente não percebe, não é uma energia do movimento físico, mas tem muita coisa acontecendo aqui dentro. Muito. Eu dei aula no físico e no digital, né? E eu acho o físico muito mais fácil. Porque a energia é mais fácil de fluir. No digital, parece que você tem que entregar 5 vezes mais para a pessoa do outro lado conectar e sentir essa energia. Então, tipo Perfeito. assim, uma aula de 2 horas no digital
Poxa, você acaba assim, meu Deus, né? Esgotada. É isso. E uma coisa que não tinha me ocorrido, e aí, gente, eu vou contar pra vocês como que eu conheci a Eli. Eu tava num ponto em que era exatamente isso, e a gente sente assim uma agitação muito grande. A Marina comentou aqui como é solitário, né? Realmente, o trabalhar da forma como a gente trabalha assim no digital acaba sendo solitário. No presencial você tem os colegas e consegue se distrair. E eu tava num momento em que assim tudo que eu fazia tinha que ser voltado à minha empresa, tinha que ser voltado ao trabalho. Então, se eu ia ler um livro, tinha que ser alguma coisa que eu fosse usar para as minhas aulas, para os meus conteúdos, para as minhas coisas. Se eu ia assistir alguma coisa, tinha que ser uma série ou um filme que eu fosse usar para alguma coisa. Se eu escutava uma música, eu já estava montando a aula na cabeça. Fala para mim, você já foi teacher, você sabe. Você está escovando o dente, você já está pensando no aluno que você tem que mandar mensagem, no que você tem que fazer. Aí ele, lembra que eu te falei, eu pegava o meu horário que eu ia fazer o almoço e eu aproveitava para entrar, para ficar a par das coisas que aconteciam nos grupos de mentoria, nos grupos de WhatsApp. Então eu Total. tava num looping, gente, assim, ó, de não parar e achar que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. Como eu sou muito autoconsciente, eu falei, cara, isso não tá certo, não tá prestando isso, tô precisando de ajuda. E foi aí que a gente se Legal. encontrou, né? Foi nesse momento que a gente se encontrou, eu falei, Eli, me ajuda porque eu vou pifar. Eu sou Ó, dessa que percebe antes, eu vou pifar. Não, Mariana, não é você só doida assim, não é. E eu acho que, por um lado, ele tem um lado positivo, que é porque a gente gosta muito daquilo que faz, né? Então, estamos muito conectados com aquilo que a gente faz. Por outro lado, a gente tem que aprender que não é só disso que se vive, total. né? E foi aí que você veio, por isso que eu trouxe você, porque eu tenho muitas alunas que são professoras, eu trabalho principalmente com professoras, e eu tenho muito essa percepção, elas trazem muito isso para mim, essa necessidade. Então eu falei, gente, eu não quero, nesse dia de hoje, falar sobre o inglês de vocês, falar sobre o negócio de vocês, falar sobre as habilidades de marketing, de venda, de Instagram, eu quero falar sobre a pessoa. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar humano para o professor que doa tanto e que se doa tanto e chega no fim do semestre está esgotado, porque a gente se sente olhando tanto para os alunos e recebendo tão pouco esse olhar, né? Então, por isso que Total. eu trouxe você hoje, para trazer esse olhar para as minhas lindas que estão aqui comigo. Lindas, porque a maioria é mulher, mas os lindos também. E é muito legal, né, Débora? Porque, tipo assim, ó, primeiro a Mariana falou, achei que fosse a única doida. Não, eu tive um burnout. Eu não tinha essa autoconsciência que a Débora falou que tinha, eu não tinha. Então eu ia igual um trator, né? Eu dava aula, tipo, eu dava aula, eu tinha minha empresa, eu cuidava do time, eu nananã. E aí eu só ia. E uma coisa, depois do burnout, depois de ter parado na UTI, eu me liguei de uma coisa muito importante, inclusive, gente, que eu quero compartilhar com vocês. Não existe sucesso e não existe crescer faturamento se você, seu CPF não estiver bem. Não dá. Não dá para ser sustentável. Você pode até crescer, até um patamar. Depois não é sustentável a longo prazo. Por quê? Existe uma explicação, né? Porque depois disso, gente, eu comecei a estudar muito em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, neurociências, performance humana. Estudei demais. E aí eu fui implantando isso na minha vida. E uma coisa, quando a gente não tem vida, a gente só trabalha. A gente vai ler, é pro trabalho. A gente vai assistir alguma coisa, é pro trabalho. A gente vai conversar com as pessoas, tem que ser sobre network. Ai, Gui! Saudade. E aí, o que que acontece? O nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, não é um hormônio ruim, não, tá, gente? O cortisol ele é bom para várias coisas, mas quando ele fica muito alto durante muito tempo, ele começa a matar neurônios no nosso cérebro, né? Tem uma Aí parte do vem nosso o cérebro. brain fog, né? Aquela coisa, o que que eu tava fazendo mesmo? Exatamente, que chama hipocampo, que é responsável pelo aprendizado, é responsável pela memória, e ele começa a matar precocemente os neurônios dali. A gente começa. Matar neurônio não! Não, Mata gordura! Mata célula! Tem jeito, dá pra gente. isso. E aí a gente começa a ficar loading. Tipo, sabe, que Sim, fica tela azul. processando.
não tem pensamento rápido, você não consegue. Aí entra a performance daí como teacher. Porque quando você é teacher, tem aquele. Por mais que a sua aula tá pronta, tem aquele, Total. né? A tua mente tem que estar muito afiada. Tá, porque você está respondendo aquilo que está acontecendo. Tipo, tem todo o planejamento, mas o aluno não vai seguir o seu planejamento. E aí ele fala uma coisa, você já entra com outra coisa, a mente tem que estar afiada. Mas, quando você começa a perder neurônio, seu cortisol está muito alto, teu raciocínio fica lento. Você não consegue ter esse pensamento rápido. Você fica irritado. Você está cansado, exausto. Então, assim, você vai entrar na aula, em vez de estar aquela adrenalina, tipo, ah, que legal, tá aquele tipo, putz, deixa eu respirar para entrar, porque eu tô cansado. Mas foi nesse ponto, Eli, que eu entendi que era a hora de procurar ajuda. Porque eu tava entrando pra aula assim, ó. Ai, só mais uma. Sabe? Ai, eu nunca fui essa pessoa de querer que chegue o fim de semana. Mas eu tava chegando, principalmente quando chegava no final do semestre, assim, esgotada e tive crise. Eu não, gente, eu choro, geralmente, quando eu choro de alegria, de felicidade. Eu tava chorando de exaustão, de tá, porque a gente como teacher, e principalmente nos individuais, né, nos VIPs, a gente acaba sendo aquela pessoa que dá o suporte emocional. Vamos, você consegue. Eu trabalho com certificação internacional. Então eu tô lidando com a frustração dos alunos o tempo inteiro. Cara, você precisa fazer isso, aquilo lá, você consegue, vai, vai. Aí eu pensava, eu queria alguém pra falar isso pra mim. Não, e teacher não é só passar o conhecimento, é muito mais do que isso, né? A gente tem que trabalhar com várias coisas do aluno. Então a gente tem que estar muito bem para entrar em sala de aula. E eu costumo dizer que tem burnout, geralmente, quem ama o trabalho e quem é muito resiliente. Ô, Mariana, vocês estão falando de vocês ou é de mim? Pois é, Tá vendo, Mari. Mariana? Estamos juntas, minha amiga. Quando você vê que você está no caminho errado, quando aquilo que você ama tanto fazer está te gerando sofrimento. Então eu sempre amei fazer o que eu fazia. Mas eu comecei a ter a síndrome do domingo. Começava a se pôr o sol no domingo, meu coração já começava a bater, minha mão começava a suar, eu pensava, meu Deus, vai começar tudo de novo, né? Então, assim, eu ia entrar em aula, eu pensava, meu Deus, cadê a energia? Não tô conseguindo gerar energia para entrar. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. Mas aí eu não tinha o autoconhecimento da Débora e realmente o meu veio um problemão, né? Acabei parando na UTI, 30 dias afastada das minhas empresas, prejuízo financeiro total. Não, Gente, eu não estava mais UTI, feliz. né? E UTI. Mas ele, você não acha que assim, se falava muito menos sobre esse assunto do que se fala hoje? Muito menos. Na época, inclusive, até hoje, né? Tem muito preconceito, mas na época era muito assim, ai, é mimimi. Porque eu comecei a ter todos os sintomas, Uhum, né? De acordar sem alegria, de eu começar a ver meu mundo meio preto e branco, uhum. de tipo assim, não ter mais. Eu dormia e acordava cansada. Eu não tinha mais, eu não tinha mais amigos, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Meu hobby era querer dormir. Todos os sintomas estavam gritando, mas não era falado sobre isso na época. Sim. Era E aquela eu, coisa, dorme essa noite aí que passa, volta amanhã. total, e eu sempre fui muito daquele, eu sou resiliente, eu sou forte, sabe? Aquele mulher, a mulher empoderada, né? Tem que ser forte, tem que ser forte. E eu fui varrendo tudo para E debaixo do tapete. até você achava que era mimimi, né? Lógico. Eu pensava, além do mimimi, a gente começa a se sentir ingrata, culpada. É um tabu mesmo, total. É, Né? Eu, sabe? eu, eu pensava assim, gente, eu tenho 7 empresas, eu tenho 120 funcionários, eu tenho a vida que muitos queriam ter. Por que que eu estou me sentindo infeliz? Por que que eu estou me sentindo desse jeito? Então tinha culpa envolvida. Sim. Gente, um desastre humano, né? Eu tava com a minha filha, eu sentia culpa porque eu achava que eu tinha que estar trabalhando. Mas eu tava trabalhando, sentia culpa porque eu achava que tinha que estar com a minha Olha filha. lá, todo mundo sente assim, tenho certeza, porque eu tava assim também. Eu ia pro parquinho com os meninos e tinha que ficar postando, porque assim, gente, eu preciso movimentar meu Instagram. Aí entra aquela de você entrar no Instagram num domingo e você vê um monte de posts de outros teachers e você fala, eu não postei hoje. Eu Isso. sou uma fraude. Tal. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou fazer sucesso porque tá todo mundo fazendo e eu não tô. Fala se não é assim, gente. Comenta aqui pra mim se não é desse jeito. Total. Como eu quero ser bem-sucedida
sucedido desse jeito. Isso. Não é? É isso, Fábio, né? É isso, Fábio. Olha lá. Exatamente isso. E aí gira, é culpa, é frustração. E aí o que que acontece? Você nunca tá por inteiro em lugar nenhum. É. Você tá no trabalho, você tá com a cabeça em outro lugar. Você tá com teu filho, você tá com a cabeça em outro lugar. Você tá no teu casamento, meu casamento desabou, porque aí eu tava no casamento, eu tinha que estar em outro lugar, né? A gente fica louco. O que que eu descobri? Que horas trabalhadas é completamente diferente de produtividade. Na minha jornada, essa foi a maior descoberta da minha vida, né? Porque eu trabalhava 14, 15 horas por dia. 14, 15 horas por dia, sem final de semana, sem feriado, sem final de semana. Quando eu tinha era desse jeito, com o WhatsApp na mão, resolvendo as coisas, postando, pensando em conteúdo, né? E aí eu descobri isso, primeira coisa. Dois, eu descobri que para a gente ser produtivo não basta querer. A produtividade ela não vem da força de vontade. Aí agora eu vou ser produtivo, vou ter foco, vou ter concentração. Não. Foco e concentração vem do físico. A gente Olha acha é isso! Repete. Foco e concentração vem do físico. físico, é sobre saúde física, porque envolve o nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, é físico, Uhum. né? O hormônio, o desequilíbrio hormonal é físico. Uhum. Então, assim, eu quero ter alta performance, em primeiro lugar, eu preciso ter alta performance. Como assim? Eu preciso fazer o que precisa ser feito. O que, Eliana? Dormir. Caraca, que absurdo, né? Ai, que delícia! Eu ia dormir Adoro! 2, 3 horas da manhã, acordava 6 horas da manhã. E assim, tem esse Olha mito, lá, né? Gui. Né, Eita! Gui? É, Gui, tem esse mito que a gente, Eu... para ser bem sucedido, não pode nem dormir. Muito pelo contrário. Quando a gente não dorme, primeiro que a gente começa a ter problemas emocionais. Porque não é tratado, a gente não consegue entrar no sono REM, que é o que trata nossas emoções, enfim, não vou entrar nisso. Mas a gente não consegue, a gente começa a ter problemas emocionais, ansiedade, princípio de sintomas de depressão. A gente não consegue ter foco e concentração, porque o nosso cérebro, ele não descansa. Uhum. Então a gente, mas aí, Eliana, o que que eu faço para poder dormir? Porque tem gente que começa a ter insônia, né? Aí eu Uhum. tomo remédio. Remédio para dormir é necessário, porém, com o tempo, você dorme, mas o seu cérebro não descansa, né? Ah, com o Então, remédio isso acontece, então. Eu não sabia disso. sim, você dorme. O remédio faz você dormir, ele induz o Uhum. teu sono. Só que o teu cérebro ele fica ligado. Tu, 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 tu. Então, você acorda e como se, tipo assim, você tá Aham. cansado, né? Então, dormir faz parte do seu trabalho. Dormir com qualidade. Dois, se alimentar bem faz parte do seu trabalho. Quando a gente tá na correria, a gente engole qualquer coisa, a gente não vai no supermercado, então a gente não deixa as coisas adiantadas, aí come qualquer coisa, Uhum. Pega uma não come. coxinha, né? Um sanduíche, alguma coisa assim. Uma coisa mais fácil, mais rápido. Geralmente, o que que é mais rápido, mais fácil, gente? Coisa Coisa que industrializada, não né? pensa, né? Aham. E o que que tem a ver alimentação com performance? O nosso intestino é o segundo órgão que mais tem neurônios. Quando a gente fala, ai, quando eu como uma coisa inflama meu corpo, tá inflamando o teu cérebro. Cérebro inflamado, ele não pensa direito, ele não toma decisões boas. O córtex pré-frontal, ele fica com uma deficiência. O córtex pré-frontal, gente, vocês têm o límbico, né? Que é o emocional. Emocional. É aquele aluno que fala uma coisa que quer xingar o teu aluno. Aí você grita, você fala meio grosso com o teu aluno. Você perde a Ó, noção um pouquinho. geralmente, os teachers, assim, que eu conheço, os apaixonados, não faz isso com o aluno, mas com o marido, com a esposa, com Ah, os é? filhos, assim, entendeu? Não. Porque a gente não pode chutar o balde com os Pois clientes, a gente é, chuta em casa, né? pois é. E aí eu gosto muito de falar isso também, né, Dé? Nossa vida é sistêmica. Se eu não tô bem no casamento, se eu não tô bem com meu filho, se eu não tô bem com meus pais, isso reflete diretamente na nossa performance profissional. Porque a gente é um indivíduo. Antigamente falava assim, não mistura pessoal com profissional. Pois é. Quem já Eli, usou essa frase? só o que você falou aqui, gente, vai comentando aqui comigo. O Gui já colocou uma frase aí que são tantas fichas que caem, que foram caindo pra mim. Então, alta performance é igual a auto performance.
Quando você me falou assim, faz parte do seu trabalho se alimentar bem, porque dormir, gente, eu nunca negociei com o sono, porque eu simplesmente sou aquela pessoa que se eu não durmo, eu não funciono. Por exemplo, hoje eu tive que acordar às 5 da manhã para dar antibiótico para o meu filho, ele não voltou a dormir e a gente está acordado desde então. Então, assim, eu estou lesada. Fato, se meu raciocínio já está lento. Eu dei as aulas assim, já num ritmo que estou esperando a soneca da tarde. Mas, então isso para mim nunca foi negociável. Mas chegou num ponto, principalmente quando eu comecei a dar aula para o meu próprio negócio, que eu pensava assim: eu vou para academia se eu não tiver nenhum aluno naquele horário. Eu vou para academia depois que o post já tiver feito, que as aulas estiverem prontas, que não sei, que sabe assim. Quando você falou para mim, academia faz parte do seu trabalho, tem dia que eu tô com preguiça, que eu tô cansada, mas eu olho assim, se fosse meu trabalho, eu faltaria? Não. Não, Então bora. Bota a total. roupa e vai. E por quê, né, Dé? Mudou. Por que que fazer atividade física também faz parte do seu trabalho? Porque quando você faz atividade física, ele baixa teu cortisol. E aí sobe serotonina, sobe endorfina, são hormônios do bem-estar. E isso recarrega energia. Então, Mas, e o geralmente a que gente. tem A de primeira coisa que a coisa? gente corta, né? Aí É. tá corrido, vou cortar. Não dá. Não, e as melhores ideias eu tenho na academia. Às vezes eu tô na academia e eu, ai, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Já vou lá, pego as notas do celular, anoto ali para não esquecer. Então, essa questão da produtividade, né? Porque Total. assim, no momento que eu não, que eu tô ali relaxando, vamos dizer, né? Pensando um pouco, não pensando em nada, ou pensando em mim, ou só focada naquela série, são momentos que vêm coisas muito É porque boas. quando o cortisol tá muito alto, o nosso cérebro não funciona. Você não consegue ter criatividade com cortisol alto. É impossível. Então, quando baixa o cortisol, é a hora que você tem, opa, insights, boas ideias, né? Outra coisa que faz parte do seu trabalho, dar risada com as pessoas que você ama. Sair, dar risada, se divertir. Mesma coisa. Por quê? Porque ele baixa cortisol. Que Então, difícil isso. Ah, faz parte do meu trabalho. Preciso sair com as amigas. não é? Preciso. Mas fala com os workaholics. Gente, a pessoa passa mal para fazer essas coisas. Porque ela tem são programações mentais que isso, se eu fizer isso, eu estou perdendo dinheiro. Eu só ganho dinheiro se eu tiver 24 horas trabalhando. E é a mais pura mentira. E, aliás, quem quiser comprovar isso, tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro que é uma pesquisa feita em Harvard exatamente sobre isso. Sobre você ser feliz, e aí isso traz prosperidade financeira, traz o sucesso, e não o contrário. Tem muita gente que fala, não, depois que eu bater tal meta, depois que eu for bem sucedido, depois que eu estiver ganhando tantos mil por mês, aí eu vou fazer atividade, daí eu vou me alimentar direito, daí eu vou sair da risada. Alguém fala, meu maior desafio, né? Por quê? Porque a nossa programação mental foi feita com várias mentiras. Ah, só ganha dinheiro quem estiver trabalhando muito. Quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro. E aí você pode ver que a pessoa consegue escalar até um certo ponto. Depois o financeiro dela E fica despenca. Não tem como. insustentável, né? Ele fica Insustentável. insustentável. E assim, muitas fichas caindo, muitas crenças quebradas, porque é exatamente isso. A gente foi educado de uma forma em que era assim, tinha que trabalhar muito. Não é? Tem que Total. trabalhar. Ah lá, Camila, muito bem, parabéns. É isso Isso aí. mesmo. Tinha que trabalhar muito para ter algum. Se você quiser ser alguém na vida, você tem que trabalhar muito. E a gente sabe que não é bem assim. Trabalhar muito é diferente de trabalhar com inteligência, né? Total. E aí, Eli, eu quero também que você fale um pouquinho sobre essa questão de equilíbrio, que o Fábio falou de equilíbrio. E aí, Fábio, é engraçado que você mencionou isso. Eu moro sozinho, tá o tempo todo fazendo algo. Eu digo que e sentido que não faz o suficiente. Um dos motivos que me deixa assim, não me deixa cair nessa onda de ser workaholic é o fato de eu ter os meus filhos. Porque por conta deles, eu preciso parar para fazer o almoço, eu preciso parar para almoçar com eles, eu preciso parar para levar um no judô, e enquanto ele vai para o judô, eu já aproveito e vou treinar. Então, isso de uma certa forma me salva de ficar trabalhando
24 horas por dia. Então eu tenho assim, ó, essa outra função que exige de mim e eu sei aproveitar isso para fazer o meu momento também. Mas eu confesso pra vocês, terça-feira passada eles ficaram o dia todo na escola. Eu fiquei sem almoçar, eu varei, porque eu entrei no flow do trabalho e aí eu fui. Daí eu falo, olha, não posso, volta, né? E aí aquela coisa, né, Elida? A gente tá sempre em cima e se policiando. Porque não é porque você me ensinou, eu aprendi que eu consigo fazer isso pra sempre. Você tem que estar sempre lembrando, né? Total. É um desafio constante, né? Assim, no seu caso, teus filhos trazem equilíbrio. No meu, quando eu tive meu burnout, minha filha tinha 10 anos. Eu não almoçava com ela, eu não via, eu saía de casa, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo. Então, assim, N problemas, né? O que que hoje faz você, Fábio, por exemplo, que o Fábio está falando, né? E esse é um grande problema hoje de home office, né? Mistura trabalho e vida. Porque assim, até quando você vai, de repente, você tem um lugar para trabalhar, geralmente o cérebro faz um pouco essa separação, né? Comecei a trabalhar, parei de trabalhar. Home office é um desafio Sim. gigante. Porque às vezes você fica lá E na 24 escola, horas trabalhando. né, Eli? Quando eu trabalhava na escola, então a gente, por mais que muitas vezes algumas coisas fossem pelo sistema, fossem remotas, o sistema era bloqueado para mim até certo horário. Então eu não podia fazer nada. Agora, se a gente acorda 3 da manhã com insônia, você pega e pode trabalhar se você quiser. Até 1 hora da manhã, se você quiser, porque tá tudo ali para Total. você. E E aí, como outra coisa que você sempre disse, o trabalho não vai acabar. não, não acaba nunca. O trabalho Pra não gente, não acaba. acaba nunca, né? E é muito diferente, né? Quando eu falo horas trabalhadas de diferente produtividade, porque antes eu trabalhava 14, 15 horas por dia. E eu gerava X de resultado. Hoje eu trabalho 6 horas por dia, 7 horas por dia, e eu gero 5x de resultado, né? Hoje eu faturo muito mais Ai, trabalhando 6 horas, 7 horas por dia, às vezes 4. ó, ó, aqui você pode falar e pode falar bem alto, que ótimo. Mas aí, assim, ó, 4 horas por dia acabou. Você sai, não vai fazer conteúdo, Vou não vai fazer nada. Chega. jogar beach tênis, vou no cinema, vou no restaurante, vou. Maravilhoso. Então, assim, o como que faz isso? Principalmente o Fábio falou ali, né? Primeiro, tem que ter agenda. Só que na agenda não é só assim, ó, aula com fulano, reunião com ciclano, gravar conteúdo, não é. Ali na agenda tem a hora que eu começo a trabalhar, a hora que eu termino, tem a hora que eu vou jogar beach tênis, tem a hora que eu vou ao médico, tem a hora que eu vou para academia, tem a hora que eu vou jantar com a minha filha. A gente vai, ó, hoje, por exemplo, eu vou fazer os cílios, amanhã eu vou fazer a unha, tá tudo na minha agenda. Uhum. Mas Amanhã eu e vou, tem mais do que isso. Tem a hora que você acorda, tem o devocional, tem lógico, o eu sou, tem os tem rotineiros, os né? rotineiros. Lógico, tem ler livro, tem tudo. Ah, mas eu quero. Amanhã eu vou passear com a minha filha. Tá na minha agenda. Uhum. Tá na minha agenda. Ó, a Má perguntou como você conseguiu estabelecer os seus horários. Eu acho, Eli, o que fica um pouco complexo pra gente, que faz o home office, enfim, que trabalha de casa. A gente tem os horários meio intermitentes, né? Então, por exemplo, eu trabalho agora de manhã, diretão, à tarde. Eu não trabalho e eu volto à noite. Eu acho que tem professor, e aí vocês me contem se é isso que vocês estão querendo dizer, que tem aula, vamos supor, e aí tem uma horinha de intervalo entre um aluno e outro, sabe? Então tem essa rotina mais, como é que eu posso dizer, não tão estruturada, vamos dizer, né? Aham. Eu também tenho uns horários meio maluco também, né? Porque assim, ó, às vezes eu tenho, tipo, uma reunião das 9 às 11, e aí depois vou ter uma live às 8 da noite. Uhum. É meio bagunçado. Mas assim, isso tudo está na agenda. E aí, essas coisas que faz parte da vida, ir ao supermercado, porque, Estender né? roupa. Aqui a Estender gente estende roupa. Eu sei que aí roupa. acho que em Curitiba vocês usam a secadora, né? Mas aqui a gente estende roupa. Não, eu estendo roupa também. Ali, ó, a Mariana falou tudo picado. É. Mariana, esse picado tem que estar na tua agenda. Porque senão, nos picados, você fica o dia inteiro pro teu trabalho. Então, tipo assim, entre uma coisa e outra, o que você vai fazer? Eu vou fazer o almoço, eu vou no mercado, eu vou ler um livro, eu vou, sei lá, eu vou. Ah, eu tenho que, ó, quem tem filho, a gente tem que colocar as coisas do filho, né? Levar no Sim. esporte, levar no médico, levar no dentista. Então você vai colocar. E a minha agenda, ela é hora a hora.
Tipo, acordo, sei lá, 7h30 da manhã, até 8 horas eu faço devocional. 8 horas eu vou para academia. E aí, o que eu falo para meus mentorados sempre, gente? Horário de início e horário de término. Não é assim, ó, 8 horas eu vou para academia. É das 8 às 8h40 eu vou para academia. Ou das 8 às 9. Então, hoje eu cheguei na academia e falei, meu amigo personal, nós temos 40 minutos pro treino de hoje. Aí tem dia que eu chego lá e falo, ó, hoje eu tenho 1h20. Ó, hoje eu tenho 1 hora. Mas eu sei porque já está na agenda. Então, eu vou almoçar com a minha filha. Eu vou do 12h30 até 1h20. Eu sei que eu tenho esse horário para almoçar com ela. Porque vocês concordam comigo, gente? Que um almoço, uma academia, pode ser 40 minutos, pode ser 1h30, pode ser 2 horas. Você leva o tempo que for. E se você não tem na agenda, você se perde. Aí atropela toda a agenda. Aí é melhor não ir. Mas não, tem dia que eu tenho meia hora de academia e pronto. Um dia eu até conto essa história. A Eli, vocês conhecem a teacher Eli? A minha irmã. Exato, referência, né, no ensino de idioma, nos preparatórios para o TOEFL. Ela é minha irmã. E aí a gente foi uma vez pra academia. E a gente foi juntas. E eu, sei lá, eu tinha 1h20 pra treinar aquele dia. Eu tava bem tranquilona. E a gente chegou junto, a gente começou a treinar, não sei o quê. De repente ela passou e falou, tô indo. Falei, credo, como assim? Ela, não, hoje eu tenho meia hora pra treinar. Falei, então tá bom, então tchau. Vá. Então, assim, é muito doido. Se a gente não tem esse horário de início, horário de término, a gente super se perde na agenda. Então, tem que ter horário de início, horário de término. Para fazer compra no mercado. Eu gosto de ir no mercado, tá, gente? Antes eu odiava, hoje eu gosto. Só que eu gosto de ficar passeando nos corredores, sabe? E ficar vendo, o que que eu quero, o que que eu gosto, o que que não sei o quê. E aí, tem dia que eu tenho 20 minutos na minha agenda para ir no mercado. Tem dia não, que eu tenho 2 horas. Mas se eu não tenho na agenda, às vezes eu posso ir ficar lá perdendo tempo. E aí minha agenda acumula e eu não faço o que eu preciso fazer. E aí o que que eu corto? Academia, não vai dar tempo. Não vou na academia. Tira outras coisas, né? Total. Que são importantes, né? Super importantes. Aqui a Camila disse, ó, sou muito guiada por horário. Para cada um, toco o Despertador. despertador no meu celular. Sensacional. Meu despertador toca toda hora. Porque ele também, ele vai me avisando. Fia, seu horário acabou. Agora é isso. Agora é aquilo, né? Reuniões. Eu não sei se vocês fazem muitas reuniões, mas eu tenho horário de início e término de reunião. Então, hoje eu tinha uma reunião 9h30. Falei, gente, eu tenho até às 10h45 para essa reunião. Eu já aviso antes. A hora que marca a reunião, eu já mando. Das 9h30 às 10h45. É isso. Uhum. Ó, Fábio, e quando a gente se atrapalha nos horários, mesmo tendo agenda? Socorro! É. Ô, Fábio, agenda é um negócio muito louco, né? Porque existe treino. A agenda, ela é construção de hábito. Aliás, ó, o livro está aqui na minha mesa, ó. O Ah poder do lá, hábito. poder do hábito. Agenda é hábito. Então, como todo hábito, no começo, a agenda não vai dar certo. Você vai se atrapalhar, vai dar tudo errado, você vai calcular o horário errado. Qual que é o erro? Abandonar. Falar, não tá dando certo, não tô seguindo, deixa pra lá. Não pode, é um treino. Então, tipo, segunda-feira não deu certo, olha para terça-feira e tenta fazer terça-feira. Não deu certo, põe para quarta-feira. Vou ensinar uma coisa para vocês que eu ensino só para meus mentorados. Vou ensinar Ah hoje para lá, vocês. gente! Sabia que vinha coisa boa, melhor ainda! Tem algo chamado sistema de recompensa cerebral, que é o nosso sistema da dopamina. A dopamina é aquele hormônio que faz vocês irem para ação. Quando a dopamina tá baixa, ela faz você procrastinar. Ela te deixa com baixa autoestima, da procrastinação. Então, na tua agenda, Fábio, você vai montar lá a tua agenda, né? Das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, lá por 5, 6 horas da tarde, deixa 30 minutos, 20 a 30 minutos sem nada. Deixa um gap ali. Quando chegar nesse momento, no começo a tua agenda vai estar uma bagunça, você não conseguiu cumprir tua agenda. Você aproveita esse minuto aqui para você poder colocar a tua agenda em dia. Pô, atrasei isso, não fiz a postagem. Você coloca a sua agenda em dia. Mas quando você continua insistindo, chega uma hora que nesse momento realmente você cumpriu tua agenda do dia. Aí nesse gap, você vai utilizar o sistema de recompensas. Você vai ter uma listinha de pequenas recompensas. Chegou nesses 20 a 30 minutos, tua agenda está em dia, se dê uma pequena recompensa. Por exemplo, sei lá, sentar e tomar um chá
sem o WhatsApp na mão, ouvindo uma música. Isso é Ou importante, que eu ia te sem o falar WhatsApp. sobre isso também. Porque, assim, pra mim, a minha recompensa é sentar ali, pertinho da minha árvore, com o livro na mão. Ali eu tô, sabe, no meu momento de felicidade terrena. Mas muitos professores, e eu fazia dessas, entre uma aula e outra, pega o celular. Vai pro WhatsApp, vai pro Instagram, vai, ai, preciso de ideias para minha postagem da semana. E aí, o cérebro fica Não descansa. Se, por exemplo, no meio de uma aula e outra, na sua agenda tá postagem, na sua agenda tá checagem de WhatsApp, tá tudo certo. Agora, se não, não. Nesse gap, você tem que, se você cumpriu tua agenda, esse gap é para você se dar essa pequena recompensa. Tomar um café em silêncio, brincar com os cachorros, aí sim, de repente, entrar em rede social para bobagem, para ficar vendo coisa, só que com despertador, porque são de 20 a 30 minutos. Tocou o despertador, acabou, volta para agenda, né? E aí vai chegar uma hora que vai começar a dar certo. Porque toda vez que você chega nesse momento da recompensa, você tem um pico de dopamina. E a dopamina te motive para a próxima ação, cumprir o próximo dia, cumprir a próxima agenda. Então é um sistema que você cria no seu cérebro para criação de hábitos. Você Já vai reajustei tantas querer, vezes. né? Você A vai última querer. reestruturação. Ó, Fábio, a reestruturação não é por mês, é por dia. Não deu certo na segunda, se reajusta na terça. Não deu certo na terça, se reajusta na quarta. Pega o que funcionou, mantém o que não funcionou, você reajusta. Ele é dia a dia, dia a dia. Se você for olhando para dia a dia para tua agenda e reajustando, em 15 dias você está conseguindo bater tua agenda. 15 dias, no máximo 3 semanas, você está conseguindo seguir tua agenda perfeitamente. Perfeitamente. Olha E vou isso. falar uma coisa. Eu passei por, semana passada, eu passei por um caos aqui na minha vida. A minha filha ficou doente, e aí, caos total, né? E uma coisa que para mim foi uma ficha que caiu, e eu queria compartilhar com vocês. Quanto mais caos a tua vida tiver, mais siga a agenda. A gente não tem emocional para tomar boas decisões no caos. Geralmente a gente toma péssimas decisões quando a gente não tá bem, né? Seja o filho doente, seja. Mas quanto mais você tiver caos, mais tenta seguir tua agenda. Ele até porque quando você já tem uma agenda estruturada, por exemplo, no seu caso, que você já segue tudo direitinho, é um estresse a menos para o seu cérebro, né? Você não precisa Total. pensar. Você só segue o que tá ali e vai embora. Total. Eu amo fazer mudar minha agenda, porque eu sou influente, né, gente? Então eu adoro, tipo assim, eu tô com Ai, uma que agenda bom ouvir hoje. isso. Porque esse Hoje. negócio de ter um negócio quadrado, para mim também não funciona. Mas hoje eu já faço agenda há 7 anos, então eu domino a minha Uhum. agenda. A ponto de hoje eu conseguir tirar uma coisa e jogar para amanhã, tirar uma coisa e jogar. E eu nunca tiro. Uhum. Eu tiro e reencaixo. Então hoje eu consigo dominar a agenda desse jeito. Mas quando a minha vida tá um caos, quando o meu emocional não tá bom, eu não mexo. Eu sigo exatamente o que tá na agenda. Eu só vou no automático. Uhum. Agora, quando eu tô bem, meu emocional tá bom, eu consigo reajustar a minha agenda sem ter prejuízo, entende? Agora, gente, você não tá bem, teu emocional não tá bom, tua vida tá caótica, só segue a agenda. Olha ali na tua agenda e vai indo, vai indo, vai indo. Só isso. É isso aí. Acho que só alguém se organiza no caos. Não vou falar é nada. Muito bom, muito bom. A gente precisa dessas diretrizes, né, para não se perder. E aí, o professor ter isso na agenda é exatamente o que você falou, todas as etapas. Então, não é só o horário da aula em si que você está com o aluno, mas é o tempo de montar a aula, é o tempo de montar a postagem, de organizar as postagens do jeito que elas vão aparecer, das ideias, né, que nem você fez comigo há um tempinho atrás. A gente montou o Quando que eu vou fazer plano. brainstorming? Sim, um dia para gravar, um dia para estruturar, um dia para pensar, um dia para, enfim, um dia para cada coisa na agenda. E aquela coisa do não negociar. Você vai acordar com vontade? Para as mulheres, eu tenho uma dica, porque eu procrastino para gravar vídeo, eu tenho que ser sincera. Eu procrastino para gravar vídeo, porque não sei por quê. Porque quando não sai perfeito, eu fico chateada e descobri que é por isso. Com você, eu aprendi que é por isso. Até coloquei aqui num post-it. Eu amo gravar vídeos. O Boa. segredo que funciona para mim.
acorda, faz um skincare, bota uma maquiagem bonita, que daí você olha e fala assim: ah, mas hoje a maquiagem ficou boa, tá boa pra gravar. Aí você vai gravar, dá até Tal. vontade. Nossa, deu até vontade de gravar hoje, a maquiagem tá bonita. Agora, o dia que você tá mal acabada, não adianta, aí você vai ter que fazer a maquiagem. Não, então já acorda, já faz, e aí você já tá pronta pra Tal. cumprir a agenda. Eu não gosto de gravar vídeo também. Nossa, é uma coisa que eu detesto é gravar esses vídeos. Mas eu faço exatamente isso. Então, quando que eu tenho que dar a mentoria que eu tenho que estar arrumada? Eu já me arrumo antes, porque aí eu gravo um vídeo e entro na mentoria. Qual que é o dia que eu tenho que fazer live? Eu já me arrumo antes, com uma sobra de tempo, porque aí eu gravo um vídeo e entro na live. Então eu não sou daquelas, eu falo, né, a Eli, ela pega a segunda e grava segunda todos os vídeos dela da semana. Eu não consigo, minha energia vai lá embaixo. A hora que eu vejo, eu tô, né? Então, assim, gravo de 1 a 2 vídeos por dia, nos dias que eu tenho que me arrumar. Quer dizer, você já aproveita. É aquele lance do empilhamento de hábito, né? Já que eu já estou pronta, você facilita o processo. Total. Porque assim, gente, eu trabalho home office, então se eu vou fazer planilha, se eu vou escrever conteúdo, eu tô de pijama. Mentira, mas eu tô com uma roupa nada a ver, Ué. o cabelo tudo preso. Mas aí, esse dia eu falar, eu vou gravar vídeo? Não vou, né? É. Então, assim, a gente tem que ter essa visão na agenda. Só que se você não tem agenda, você não consegue nem visualizar isso. Você fala, a hora que der, eu vou fazer. A hora que der, eu vou fazer. Ou eu coloco assim, das 9 às 8, das 9 às 6 eu vou trabalhar. O que que é o seu trabalho? Existem trabalhos que você pode fazer desarrumado, existem trabalhos que você precisa fazer arrumado. Existem trabalhos que você pode fazer com baixa energia, existem trabalhos que você precisa de alta energia. Então, você precisa organizar na sua agenda o que que... Tá, ó, para eu preparar uma aula, eu preciso ser criativo. Uhum. Quando que eu tô mais criativo? De manhã à tarde ou à noite? E aí eu encaixo na minha agenda. Tá, para gravar vídeo, eu preciso estar arrumado. Quando que geralmente eu tô arrumado na semana? Eu acredito que geralmente os professores dão uma armadinha, um tapa na imagem para Opa, dar tem aula, né, que gente? dar, né, gente? Se não dá, comece agora, pelo Por amor de favor, né? Deus, que tem, no mínimo tem que estar apresentável, né? Tá mais ou menos, né? Então, assim, eu vou encaixando o que eu tenho de tarefas no meu dia de acordo com isso também. Por isso que eu tenho segunda-feira para fazer conteúdo. Terça, na verdade, eu faço terça. Terça eu faço geração de conteúdo. Geralmente, quarta, quinta e sexta eu gravo vídeos, que é o dia que eu tenho que estar armada, que eu entrego mentoria, que eu faço live. E aí eu vou encaixando na minha semana. Quando que eu faço planilha? Segunda. Segunda eu faço planilhinha, que é um dia para mim, é que planilha para mim é fácil, né? E É. segunda, às vezes eu tenho uma preguiça de, né? Eu fico na planilhinha ali assim, ó, gente. Então, olha para a tua agenda, olha para tuas tarefas, porque assim, gente, não é trabalho. Esse é um grande erro, né? Trabalho, vou trabalhar. O que que você vai fazer? O que que você precisa fazer dentro do seu trabalho, né? Colocar isso nele, porque eu vejo muito assim os professores vendo como trabalho só o De tempo aula. da aula. Da aula. Se E fosse, aí cobra, vamos supor, cobra barato a hora aula, porque considera assim, 1 hora aula. Gente, mas o que vem por trás? Né? E todo o tempo. Então tem que ter esse tempo de preparo, tem que ter o tempo de criação de conteúdo. Eu digo assim, por mim também, no começo, quando eu comecei dando as minhas aulas por conta, o conteúdo era assim, pegava um horário que desse. E aí acontecia várias vezes do quê? De não dar. total. Quando a Não gente dá. encara dessa forma, o treinamento, né? Então, a academia, a alimentação, a hora que der eu vou fazer, a hora que der. Não dava nunca. Quando você fala, é parte do seu trabalho, quando eu passei a encarar dessa forma, é parte do meu trabalho. Quando eu trabalhava na escola, eu tinha um departamento de marketing, backing me up, né? Que fazia tudo, eu não precisava fazer. Agora não. Sou eu, o departamento de marketing, sou eu. Ó, meu espanhol, que lindo que tá. Sou eu mesma. Então, eu é que tenho que fazer, faz parte do meu trabalho. Todo dia tem um horário ali para fazer conteúdo. Por exemplo, a Marina falando como lucrar e balancear a agenda, minha maior dificuldade. Marina, você só vai ter lucro se você tiver com a agenda equilibrada. Senão você pode até ter faturamento. Ganhar dinheiro é fácil, Explica gente. a diferença, Eli. Explica a diferença. Faturamento e lucro. Ó,
Faturamento é o que você recebe lá dos alunos, é o dinheiro que entra para você, o lucro é o que sobra, né? Então, isso menos o dinheiro investido em tráfego, menos o dinheiro investido em plataformas, menos, enfim, todas as contas que tem uma empresa, né? Um CNPJ. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu vejo gente faturar milhões e não sobrar dinheiro no bolso. Por quê? Porque tá igual um trator só fazendo, só fazendo, só fazendo. Então, assim, tem professores que vão dar uma aula, dão uma aula, dão uma aula, dão uma aula, dão uma aula, não sabe nem o que está acontecendo. Não tem estratégia, não tem meta, não tem planejamento, não tem nada. E aí fica esgotado e sem dinheiro no bolso. Até a gente pensa assim no caso do que nem a Marina colocou, né? Oi, manos! A Marina colocou como lucrar e balancear a agenda. Às vezes o lucro vem ao preço da sua saúde. Aí já deixa de ser lucro, né? Sim. Você está sacrificando uma coisa muito mais importante. Você tá sacrificando uma coisa Ó, essencial para o seu desenvolvimento. se você, Marina, por exemplo, você não está com a tua vida equilibrada, só está trabalhando, muito provavelmente você fica doente recorrentemente, né? Sei lá, gripes, resfriados, dores de cabeça. Isso faz com que você, por mais que você seja resiliente e trabalhe desse jeito, faz com que a sua performance caia. E isso automaticamente já cai a qualidade. E aí, isso automaticamente já cai dinheiro no bolso. Então, assim, quando a gente não equilibra. Ó, dor de garganta, óbvio, total. E uma coisa que eu ensino também sempre os meus alunos, a galera que tá aqui, gente, tem que nichar, tem que. Não dá para querer atender todo mundo o tempo inteiro. E aí vai por questões muito mais profundas do que só se tornar um expert ou uma autoridade naquilo que você faz, mas para trabalhar com inteligência. O que é trabalhar com inteligência na área da aula particular de inglês? Formar pequenos grupos. E você só consegue formar pequenos grupos, otimizar a sua hora-aula, quando você atinge pessoas ou atende pessoas de perfil parecido, Óbvio. né? Você dá aula para criança, adulto, adolescente, você vai ficar com o dia inteiro atolado e vai fazer pouco dinheiro. Por quê? Porque você vai trabalhar de um em um, ou que você faça pequenos grupos, mas você nunca consegue crescer aquilo, porque você mira para todo lugar. É aquele do essencialismo, né? Aquele símbolo que tem a seta dissipando energia para todo lado. E acontece o oposto quando você mira. Não, é isso aqui que eu quero. Não, eu acho que assim, 1 a 1, gente, no digital, 1 a 1 só se for super high ticket. Super high. E se fizer sentido, né? O meu 1 a 1 é high ticket e hoje eu não pego mais ninguém. Ultra high ticket. Eu nego, não tem como. Porque senão, como é que vai escalar? Não tem como escalar fazendo 1 a 1. Só que o que a Débora falou é muito verdade. Não tem como você atender uma criança, um adulto e um idoso na mesma aula. Tipo assim, é conteúdo diferente, é pegada diferente, é ritmo diferente. Então, qual que é o teu nicho? Quem E que tem a você é? preparação, né? Todo o tempo, além do tempo da entrega, tem todo o tempo da preparação. Então, isso é uma coisa. Vai, Fábio. Beijo, assiste depois. Muita coisa muito erro tá nessa coisa básica. Eu vejo muitos professores batendo cabeça por conta de uma coisa básica. Vai ser impossível escalar desse jeito. Então, primeiro, começando do básico, porque você otimiza tudo, aquilo que a gente falou. Horas trabalhadas é diferente de produtividade. Então, você montou uma aula incrível que você vai usar várias vezes. Total. Né? Então, lógico, tipo assim, por exemplo, aí você fala, não, Eliana, mas eu tenho criança, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como que eu vou fazer? Não precisa dispensar os teus clientes, mas começa a focar em um. Porque a hora que esse começar a crescer, você vai dispensando os outros, né? Então, assim, tem gente que fala assim, não, mas o inglês é para todo mundo. Realmente, é para todo mundo. Mas quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Então, quem que você atende? Criança, adolescente, adulto, idoso? Você fala com mulheres, você fala com homem, você foca em preparatórios, você foca em o que você, né? Senão não escala. Senão não escala. E aí não adianta você querer ter uma agenda equilibrada, porque você vai estar, né, dando tiro para todo lado. Aí fica muito difícil. Então, quando você entende
o que é que você faz? Você consegue otimizar a sua forma de entrega? Eu acho que aí a gente consegue ter esse respiro na agenda para encaixar tudo que tem que E eu vou encaixar. além, né? Tem muita gente que monta turmas e aí não coloca mais ninguém novo na turma, né? Ah, não vou colocar ninguém novo nessa turma, vou esperar acabar, a turma vai minguando, Sim. o valor mensal vai diminuindo. Falou com propriedade da professora, porque isso é a vida de professor, né? O que eu fiz? Eu e a Helena, inclusive, né? Que é a minha outra irmã, minha sócia. Quando a gente tinha as escolas físicas, a gente tinha esse mesmo problema. A gente montava turmas, começava a turma lá com 30 alunos, 6 meses depois, tipo, tinha diminuído o funil, entrada menor, só que o custo era o mesmo, Uhum. né? Então a gente começou a fazer inglês modular. Eu sei que a primeira vez que a gente fala isso para professor, eles arrepiam o cabelo, tipo, que jeito. Mas, gente, a gente dividiu. Era uma aula por semana, eram 48 aulas. E aí, naquela aula, começava e terminava o assunto. Então, a gente tinha aluno entrando toda aula. Naquela turma, tinha gente entrando e gente se formando. Aí, Helena, mas nunca viu nada. Vai ver Past Perfect, vai ver Past Perfect. Uhum. Então a gente montou de um jeito que entrava aluno. Então nossas turmas de inglês sempre tinham 40 alunos, todas as turmas. A gente tinha várias turmas porque cabia só 40, era o máximo de aluno que tinha, porque era físico, né, gente? Uhum. Digital não tem isso, mas era isso. E a gente rodava modular. Então, assim, turma cheia, turma cheia, turma cheia, e fazia assim. Ai, E aí, inclusive, a gente tinha vários professores na escola e a gente ensinou a dar aula desse jeito. uhum. E super funcionou. Como otimizar o seu tempo, gente. O maior ativo teu é tempo. É. É tempo. É demais isso. Tempo é vida, né? E a gente vê muito sobre isso, assim. Eu vejo, a Mari falou aqui, ó, eu sempre pego mais um aluno porque penso que o outro vai acabar. Não precisa, não é que você precisa de terapia. Eu caí nessa mesma, tá, Mar? Eu caí nessa mesma armadilha que é super comum quando a gente migra para ter o próprio negócio. Quer dizer, eu acho que quando você sai do CLT e vem para o seu próprio negócio, essa coisa da incerteza bate. Então você acaba mesmo querendo abraçar todo mundo e pegar todo mundo, porque você fala, eu não sei como é que vai ser o mês que vem, eu não sei como vai ser o ano que vem. Chegava dezembro, eu morria de medo do que ia ser o próximo ano, porque eu tinha zero de alunos. Mas aí você passa a entender que como a gente faz com qualidade, a gente entrega uma coisa boa e diferenciada no mercado, você dificilmente vai ficar sem ninguém, sabe? E ter essa confiança e ter essa previsibilidade de que sim, vai acontecer. É por isso que a criação de conteúdo ela é tão importante. É por isso que ela tem que fazer parte do seu trabalho, porque ela vai trazer elementos aí para fazer a rodinha girar, Total. né? Além de estratégia, né? Então, por exemplo, toda quarta-feira à tarde eu separo minha agenda para ter a parte estratégica. O que é parte estratégica? É pensar no meu negócio, como eu posso gerar mais dinheiro. É isso, Olha né? isso, quer dizer, separar um bloco de tempo, quanto tempo mais ou menos ele você acha que a gente precisa para. Eu separo 2 horas por semana Uhum. para pensar como eu gero mais dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente fala de teachers, né? Esse medo de, pô, vou ficar sem aluno. O que eu posso fazer para estar gerando uma lista para eu trabalhar, tá sempre trabalhando? Indicações, é, tipo períodos como Black Friday. Tem gente que chega Black Friday e daí lembra, ai meu Deus, tem Black Friday. Aí faz uma campanha bem mais ou menos, né? Aham. Então, assim, o que eu tenho durante o ano? A gente já planeja o ano inteiro, todas as campanhas que a gente vai fazer. E aí uma coisa que nem essa já é uma pegada bem mais comercial, né? Eu acho que os professores, quando a gente migra pro online, como aconteceu comigo, eu ainda trabalhei um pouco no comercial da escola da qual eu fui dona, né? Que depois acabou falindo, mas eu trabalhei o comercial, então eu tinha mais esse contato. Como eu era coordenadora, eu tinha essa questão da liderança, do planejamento, foi um pouco mais fácil. Mas quando você vem direto do teacher pro autônomo, você pensa assim nas aulas que você vai dar de Dia das Mães, de Dia das Mulheres, de não sei o quê, mas você não pensa no comercial do Black Friday. Você monta a aula com a origem do Black Friday, mas você não faz uma ação de vendas para abençoada da Black Friday. Então, trazer esse Total. pensamento de empresário
nessa visão de empresária. Então, separar 2 horas da minha semana, eu vou ser empresária. Eu vou pensar como eu posso ganhar dinheiro. O professor dificilmente faz isso. Ele pensa como eu posso dar uma aula melhor, como eu posso melhorar o meu inglês, mas dificilmente ele para e pensa como eu posso fazer mais dinheiro. E aí, sabe o que que acontece, né? Pessoas que são professores bem piores estão ganhando muito mais dinheiro. Falou tudo. E como isso dói! Como isso dói, é Porque não verdade! adianta você ter um baita produto, oferecer um baita serviço, se você não, as pessoas não Pessoas sabem. não sabem, é isso mesmo, gente. Olha, as fichas caindo assistindo a live. Pois é, Camila. Essa live foi assim, providencial, foi pra isso mesmo. Porque assim, todas as fichas que a Ellie já derrubou minhas, porque não foi nem que caíram, a Ellie veio e derrubou uma por uma. Essa sai, essa sai, essa sai. Eu falei, eu preciso fazer esse serviço pra minha galera. Eu preciso trazer É isso. muito doido. É As uma pessoas elas não mudança. sabem, elas não, não mudam a mentalidade que virou uma empresa. Exato. Né? Então, assim, ó, uma boa manicure, ela começa, então agora eu vou trabalhar por conta. Só que ela não pensa como empresa. Um bom teacher, agora eu vou trabalhar por conta, não pensa como empresa. E a empresa tem vários pilares. Ela tem um pilar de marketing, ela tem o pilar comercial, ela tem o pilar financeiro. Se você não tiver gestão financeira, é um problema, né? Uhum. É um problema grande. Então, assim, por quê? Porque exige investimento na empresa. E tudo isso a gente vai construindo, né? Então, quando a gente fala, gente, eu sei que pode parecer assustador, meu Deus do céu, e aí a pessoa fica, se for que nem eu, já desespera e começa a bater cabeça, por onde que eu começo? Precisa... Não Calma, precisa. senta, estrutura, vai estabelecendo aos poucos, né? O que que é mais importante agora? Ó, o que eu falo? Primeira coisa que é o mais importante é colocar dinheiro para dentro. É isso, Perfeito. né? Então, assim, eu tenho certeza, gente, que produto e serviço vocês já estão top dos top. Só que muitas vezes a gente quer usar o nosso tempo para continuar melhorando, continuar melhorando. E tá certo, tudo bem. Porém, o que vocês precisam nesse momento é dinheiro para dentro. Como que eu faço dinheiro para dentro? É sobre isso. Separa 2 horas por semana, tem que ter um dia marcado. O meu é toda quarta-feira, 2 horas da tarde. Uhum. Das 2 às 4, eu sento com as minhas duas sócias e a gente fica lá, as três, uma olhando para a cara da outra, pensando como gerar mais Uhum. dinheiro. É isso. Então, nesse momento, vocês vão parar e pensar: o que que eu posso fazer para atrair mais alunos? Programa de indicação, fazer conteúdo na internet, que tipo de conteúdo? O que que eu posso fazer para gerar dinheiro, parcerias? Montar um Como que eu. workshop, né? Entregar um workshop que pra gente, como eu, empresários, isso é uma coisa que eu ainda, a Mari falou, né? Isso é uma coisa que ainda me surpreende positivamente, é a nossa possibilidade de fazer dinheiro. Você CLT é aquilo, acabou. Não tem como. Ah, eu vou fazer R$ 1.000 a mais. Você não faz nem 100. É aquilo, Total. né? Como empresário, você fala, cara, eu vou montar um workshop. Se o seu Instagram tá rolando bonitinho, você tá lá presente, tem pessoas que já te seguem, que te admiram, que querem o seu trabalho, você levanta dinheiro, Muito. né? E assim, ó, Marina, por exemplo, pega essas 2 horas por semana, fecha a tua agenda. E 2 horas por semana você vai pensar no teu negócio. Como gerar dinheiro, arrumar tua agenda, organizar tua agenda com coisas como atividade física, dormir, comer, né? Ver as pessoas que você gosta e dar as suas aulas. Então você vai, toda quarta-feira, primeiro quarta-feira, mas 2 horas na semana você separa para olhar para o teu business, olhar para o teu negócio e como gerar dinheiro. Então, igual a Débora falou, fazer um workshop. Aí tem gente que não faz porque fala, e se eu fizer um workshop e ninguém vier? Tá ótimo. Você faz, ninguém veio. Aí eu olho pro meu workshop que ninguém veio, eu penso, o que que eu posso fazer diferente para as Ah, pessoas virem no próximo? por que não vieram, Por né? que não Será que eu não falei o vieram? suficiente? Não. Isso, né? Hoje, na primeira live, por exemplo, da Eli, não veio ninguém, ficou minha mãe só aplaudindo ela lá. Então, tudo bem. Já Como que eu falei para faço? 0 pessoas muitas vezes. Já falei para 0 pessoas. Daí eu pensava assim, como o meu cérebro gosta de olhar para o lado positivo, eu pensava, bom, pelo menos eu fico tranquila para errar, porque eu sei que ninguém tá me assistindo. Você vai Depois, treinando. depois a Exato. galera vai, depois as pessoas assistiram, mas na hora ali, live, E zero. é sobre isso, sabe, Marina? Então, pega 2 horas por semana, fecha a tua agenda para olhar para a tua empresa. Porque enquanto as pessoas não olharem para isso como empresa, vai ficar derrapando.
Porque aí você só pensa assim, que produto novo que eu monto? O que eu faço de diferente? Como eu faço uma aula diferente? Mas aí não vem pessoas para consumir tudo isso, né? Então, todo dia, todo mês que você entra, é um frio na barriga. Tipo, e agora? Será que meus alunos vão deixar? Será que agora vão se formar alguns alunos? Será que o pessoal não vai renovar? E aí você fica com aquilo, porque você fica dependendo de uma pequena porcentagem de pessoas. Quando eu paro para olhar como eu gero dinheiro, como eu gero dinheiro? O que eu posso fazer de campanha, de parceria, de programa de indicação, de atração de clientes, de workshops? 2 horas na semana olhando para isso, onde a gente foca e expande, você começa por tração no teu negócio. Aí você é eu presa. Por enquanto, tá tudo lindo. Gente, quando eu abri minha primeira empresa, eu limpava a empresa, eu pintava a parede, eu trocava a lâmpada, eu cobrava, eu vendia, eu dava aula, e era física a empresa, aí é tudo, tudo Uau! certo, né? Não tinha dinheiro para contratar. Mas aí, conforme você vai trazendo alunos, vai gerando dinheiro, chega uma hora que você fala, poxa, acho que agora eu preciso de uma pessoa. Você vem e traz uma pessoa. Uhum, E aí ela começa a fazer alguma coisa para você. Qual que é a tua maior dificuldade? Vai depender do teu perfil, uhum, né? uhum, E aí você começa a montar a equipe assim. Mas esse primeiro momento é trazer dinheiro para a empresa. Então, por isso que é importante esse olhar estratégico, uhum. né, para o teu negócio. E esse tempo de fazer um brainstorming mesmo, de parar, sentar, né, e pensar como é que eu posso. E aí as ideias vão surgindo. Se você tá se alimentando bem, treinando, descansando, as ideias vêm. O que não pode é estar Só no fiar, automático, né? O cortisol lá em cima, que aí a ideia não vem. total. Igual um zumbi tentando ter ideia. Não vai É. ter ideia mesmo. Aí não consegue mesmo, não tem jeito. Ele, eu acho que foram assim muitos insights nessa live, né? Muita coisa acontecendo por aqui, muitas ideias boas. Vou ver se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui pra gente. E Eli, se você tivesse assim que hoje assim, se você pudesse dizer uma coisa, dar uma orientação para os teachers que estão se sentindo assim no modo automático, o que que você recomenda? Atividade física 3 vezes por semana, dormir de 6 a 8 horas por noite e se alimentar com boas escolhas alimentares. Arruma esses três que o resto vai. O resto vai, quer dizer, o básico. É o básico. Né? É o básico. É aquilo que a gente muitas vezes já sabe, mas que é tão difícil colocar em prática, né? Mas, Eliana, meu problema é eu quero aumentar faturamento. Faz esses três que teu faturamento aumenta. Ah, mas meu problema é que eu não tenho muitos alunos. Faz esses três que você vai ter mais alunos. É, não tem como. Se você fizer atividade, dormir, se alimentar direito, o resto É a vai. É a base. É a base. base de tudo. Para ter boas ideias, para fazer boas escolhas, é a base de tudo. Fica, Cami, apertou uma orientação para quem vai começar a empreender do zero. É plano de negócios, Cami. Quanto você vai precisar investir para começar o teu negócio e manter o teu negócio durante um ano, por exemplo, durante 6 meses, depende do business que você vai Uhum. abrir, né? Mas ter esse plano de negócios, porque às vezes a gente abre só e aí a gente não consegue sustentar o negócio, porque o negócio ele não começa dando lucro. A Sim. gente coloca muito dinheiro e não tem muita atração. Quando a gente fala de dar aula de inglês é um pouco diferente, né? É Prestação de isso que eu serviço. ia te falar. Eu não sei o que a Depende. Camila faz. O que que você faz, Camila? Conta pra gente. Porque se você for professora de inglês, Aí né, o investimento é aí é baixíssimo. começar, né? Aí é começar a ativar o seu networking aí, a sua rede de conhecidos e, enfim, começar a oferecer o seu trabalho, espalhar para o mundo que você está trabalhando por conta. E isso, assim, gente, comigo foi muito rápido. Eu saí da escola em um mês, no outro eu já estava tendo a mesma entrada financeira que eu tinha no CLT. Então, quando você faz um negócio bem feito e você faz essa transição e as pessoas já te conhecem, acaba sendo bem mais tranquilo e o investimento para dar aula online é bem baixo, Na né? minha Então, transição, eu trabalhava em fábrica no Japão quando eu comecei a dar aula de inglês. E aí eu não larguei. Eu comecei a dar aula à noite e de final de olha semana. E isso. aí os alunos foram crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu larguei para ficar Uhum, só como teacher daí. uhum. Primeiro Total, iniciativa. Tânia. O que você vai fazer então? Estuda esse teu público. Porque, ó, público infantil, o que acontece com o público infantil e adolescente? Quem paga são os pais. Então, o teu marketing tem que ser direcionado para os pais, não para as crianças. Se for adolescente, é mais difícil ainda, porque o adolescente tem que querer e o pai tem que querer pagar.
Criança, dependendo se é uma criança pequena, os pais que vão empurrar, né? Então o marketing tem que ser voltado para os pais. Toda vez que um é o que vai estudar e o outro que é o pagador, tem que ter essa estratégia de marketing diferente, tá Essa bom? conversa entre si. Camila, se você precisa de ajuda, depois me chama no direct message, que a gente tem um programa especial para professores Boa. que vão. Aqui a gente cobre. I've got your back, babies. Boa. A gente cobre todos os passos que vocês precisam, tá? Então, se a gente está falando aqui com English Teachers, pode contatar que tem uma solução que vai te ajudar. Eu já fiz esse caminho, trilhei esse caminho, então, graças a Deus, hoje com muito sucesso, trabalhando de forma inteligente, sempre buscando o autoconhecimento, o aprimoramento. E isso é importantíssimo dizer. Ninguém te conta, quando você vem pro Eu Presa, o quanto se conhecer é primordial. E ó, Cami, não começa essa jornada sem orientação mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente vai tentando e no tentando a gente perde muito dinheiro e mata o nosso sonho. Então, assim, a Débora, é o que ela falou, ela traçou essa jornada. Então, assim, procura ajuda. Não faz sem orientação, porque, ó, Bate cabeça, Ah, perde tempo, dinheiro. né? Perde dinheiro. Perde dinheiro, Perde perde dinheiro. tempo, perde ânimo, perde tempo de vida. Então, assim, Total. eu tive a minha mentora desde o dia 1, né? Total. Então, e isso ajudou demais, assim, erros que às vezes são coisas simples que você pode corrigir, você fica naquela, fazendo, não dá certo, você fala, por que não dá certo? É uma virada. Eu Às vezes acredito que escala sem mentoria não vai, né? Tanto que essa semana que eu vou viajar, eu vou participar de uma mentoria, né? Então, todos os mentores têm que ter tem que ter mentores, mentor. né? E não existe, gente, a gente crescer profissionalmente sem mentoria. Não tem como, né? Isso. E querer, assim, né? Querer que os alunos invistam em ganhar conhecimento de nós, se nós mesmos não investimos, né, em ser melhores em todas as áreas. Total. Né? Mas eu acho assim, maravilhoso. Amei a nossa live. Foi incrível, incrível. Acho que foi cheia de o suprassumo daquilo que você continua fazendo por mim e me guiando nessa jornada. Porque quando a gente vai acompanhado, é melhor, né? Melhor. Tudo que a gente faz acompanhado, a gente faz com mais paz de espírito, com mais direcionamento. O direcionamento, ele é importantíssimo. E é isso que você nos ajudou aqui hoje, ó. Parabéns, obrigada pela live. Que bom que vocês gostaram. Essa live vai também para o podcast, então logo, logo vou subir lá para o Spotify. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, manda. O contato da Eli tá na descrição da live. Vou também deixar na descrição do podcast. Se vocês precisarem aí de ajuda nessa jornada como empreendedores, a Eli tá aqui para ajudar também. E aí, High Achiever? Pronto para colocar em prática tudo que aprendeu hoje? Compartilhe suas experiências e as suas dúvidas com a nossa comunidade Deep. E não se esqueça de se inscrever no Teachers Talking Time para não perder o próximo episódio. Eu sou a Débora e te espero lá.